E vem conferir a análise do terceiro episódio de House of the Dragon. E lançou o terceiro episódio de House of the Dragon. Episódio esse que eu acredito que para fazer uma análise eu preciso dividir em duas partes esse vídeo. A primeira parte analisando toda a parte principal do episódio, que é praticamente tudo que acontece, que é a parte da caçada e como tudo isso mostra para que caminho a série está levando, e no final falar um pouco sobre a batalha ali do caranguejo, onde envolve o Daemon, onde envolve o Corlys e toda a sua cavalaria de barcos contra o caranguejo. Então vou começar falando um pouco sobre a parte principal do episódio, que envolve o núcleo do Viserys, o núcleo do reino e a caçada pelo príncipe Aegon. Bom, esse episódio já começa falando que a gente teve uma passagem de tempo, e essa passagem de tempo ela é inevitável que acontecesse. Inclusive é meio óbvio que essa série em vários momentos vai ter que ter passagem de tempos, porque para quem já leu o livro, para quem já sabe o rumo da história, sabe que alguns personagens vão precisar ficar um pouco mais velho, sabe que algumas coisas vão precisar ser, vai ter que ter uma passagem de tempo para algumas coisas acontecer. Senão teria muitas temporadas para isso desenrolar e muita coisa não aconteceria. Então esse adiantamento da história é normal e eu não fiquei surpreso que pode acontecer mais vezes para poder chegar nos conflitos principais que essa história quer mostrar pra gente. Mas esse núcleo não sofreu tanto com isso. Eu acho que o núcleo que sofreu mais com isso foi o núcleo com o Daemon, que eu vou falar mais no fim do vídeo. Nesse núcleo, o que a gente perdeu realmente é ter visto mais do conflito do reino. Porque seria muito interessante essa passagem de 3 anos que teve, a gente ver muito mais do conflito da Rhaenyra com a sua tia, a Rhaenys. A sua tia não, né? Porque ela não é irmã do Viserys, ela é prima dele. Mas o conflito ali familiar, ver o conflito da Rhaenys com Rhaenyra, com o reino como um todo e com a sua ex-amiga, agora madrasta, Alicent, que seria super interessante ver todo esse conflito que os 3 anos não mostraram. E Game of Thrones não trabalha com flashback, nunca trabalhou, e House of the Dragon também não vai trabalhar. Então a gente não vai ver flashbacks, a gente vai ver alguém falando algo pro outro. Isso obviamente não faz uma super falta pra série, mas essa série que tá indo super pra um caminho político, seria super interessante ver isso acontecendo, porque em muitos momentos da série ele até passa a impressão que toda a parte política fica por trás do Otto e de um ou outro cara que fica ali no conselho do rei. O resto parece que não conversa muito sobre isso, e esses 3 anos obviamente aconteceu muita coisa. Inclusive essa série, esse episódio sim, serviu uma importância muito grande de estabelecer quem é o conflito, quem é a batalha principal dessa série. Porque pra quem não conhece ou viu o primeiro episódio, com certeza imaginou que o conflito da série era do Daemon versus o reino como um todo. Quando chega no segundo episódio, você fala, bom, eu acho que não era esse o conflito da série. O conflito da série agora parece ser muito mais as pessoas tentando manipular o rei Viserys e como isso vai afetar o reino. E quando você assiste o terceiro episódio, você vê aonde está o conflito real desse episódio, que é entre a Rhaenys e a Alicent, e como isso vai afetar o reino, como a chegada do Aegon dentro dessa história, como um homem, vai afetar o reino. Voltando para discussões que são feitas desde o primeiro episódio e que são reforçadas aqui. A discussão de como uma mulher vai comandar o reino em questão de como os homens veem isso naquela época, porque eles não aceitam isso de forma nenhuma. Como que o rei está sendo manipulado, porque muitos deles quererem manipular o rei e não aceitarem que a Rhaenyra seja a rainha, é porque o rei é fraco, algo que já foi estabelecido no episódio 2 e que se fortalece aqui, colocando que todo mundo tenta manipular ele, desde uma pessoa que é um Lannister e que tenta fazer isso através da palavra, a sua nova mulher, um dos seus melhores amigos, que é o seu mão do rei, e todos à sua volta. Todos começam a tentar manipular ele. E a gente até pensa nisso vendo o final do episódio. Agora que acabou a batalha do Daemon, ele voltando pro reino, ou o Corlys voltando pro reino, depois dele ter ajudado na batalha. Como que vai ser essa relação dele com o rei? Mais gente tentando manipular ele. E ele sendo fraco, caindo um pouco nisso. É bem interessante ver como está sendo trabalhado o Viserys nessa série cada vez como um rei mais fraco. E um rei que, até certo ponto, tem um bom coração, mas que esse bom coração também acaba afetando muito nas suas decisões. Isso é super interessante. Foi um núcleo que
Se não foi talvez o que teve mais agitação dos 3 episódios, foi muito bom pra, apesar de ter passado 3 anos, ter mostrado já alguns conflitos, alguns caminhos que a série quer levar. Uma coisa que eu acho que seria interessante a série fazer nesse episódio seria melhorar um pouquinho na maquiagem das atrizes em questão de... A maquiagem é perfeita, visualmente essa série é lindíssima, mantém a qualidade alta de Game of Thrones, desde os cenários, até passando pela roupa dos personagens, e até quando a gente vê na guerra as armaduras, como do Corlys, como do seu irmão, como do seu filho Laenor, você vê qual é a qualidade e como se destaca para cada um, mostrar de que reino diferente é. Até o Daemon com sua traje de dragão. Até em Game of Thrones tinha isso, mas você via muito mais no começo da temporada, quando Game of Thrones estava bem no começo, e você via que não tinha, apesar de ter muito orçamento, não tinha o visualmente tão bonito como foi no final da Game of Thrones. Você já via que os reinos, eles tinham suas diferenças, mas mais nos personagens principais. Aqui você vê como já a qualidade é muito alta, que você, de bater o olho, sabe que é de um reino diferente, sabe que é uma pessoa diferente, sabe diferenciar na batalha, algo super interessante. E visualmente a série é linda, mas o que eu falei da maquiagem é que se passaram 3 anos. Mas pra quem, se ele não fala que passaram 3 anos, você não sabe que passou 3 anos. Porque parece que não mudou nada. Óbvio, a Alice está com uma barriga gigante de grávida. Mas não é só isso. Poderiam ter melhorado um pouco na maquiagem, ter colocado um pouco mais de ruga no rei, por exemplo, pra mostrar que esses 3 anos foram muito pesados pra ele, pela desconfiança do reino como um todo dele como rei. Colocar a Rhaenyra tendo um pouco mais, umas expressões mais maduras, e até a Alicent, afinal, agora ela é mãe. Eu acho que isso é muito interessante na parte de produção para poder envelhecer um pouco e fortalecer essa ideia de que se passaram 3 anos. De novo, House of the Dragon, assim como Game of Thrones, tem uma qualidade de produção alta, e isso não estraga a série. É só uma coisa que eu acho que seria muito melhor para fazer, envelhecer um pouquinho eles, só para poder trazer mais dessa... de que se passaram 3 anos, mas o peso dos 3 anos. Que se a gente não tem, porque em questão de história, porque a gente não acompanhou esses últimos 3 anos que eles simplesmente pularam pra fazer um time skip, eu acho que pelo menos na maquiagem poderiam ter feito isso. Gosto muito de algumas mensagens que a série traz, como por exemplo, a parte do Otto querer ainda manipular muito por trás, mostrar como cada vez mais ele é um dos grandes vilões da série, o Otto. Também focar muito na parte da mensagem que eles passam em relação a Rhaenyra ser uma pessoa realmente boa e mostrar que ela pode sim ser uma excelente rainha, enquanto outras pessoas brigam pelo trono, mas você vê que a briga é pelo poder, enquanto ela realmente é uma rainha que se preocuparia mais com outras coisas, que ela tem, porque a série vai construindo isso desde o primeiro episódio, mostrando que ela é uma aventureira, que ela é alguém que quer ir pro combate, ela não quer só poder por poder, e ela não quer só riqueza por riqueza, ela quer ser uma grande rainha. Você pode ver que a série está se construindo, episódio a episódio, para mostrar porque ela é a sua protagonista. Mesmo que assim, House of the Dragon, assim como Game of Thrones, tenta fazer com que a série não tenha muitos protagonista único, que todo mundo tenha um pouco o seu protagonista, que todo mundo seja bom e mal e tenha suas falhas, você vê como a série trabalha bem a personagem, pra mostrar que ela seria uma grande líder, e eu acho que isso está funcionando muito bem, e a mensagem do Cervo Branco no final também diz muito isso. Afinal, o Cervo Branco era um simbolismo de boa passagem. O rei não conseguiu achar esse cervo branco, tanto que ele fica refletindo se... Porque a grande ideia dessa mensagem da série, e que coloca mais dúvida na cabeça do rei, é em questão de... Ele achou o cervo branco, e todo mundo fala pra ele que o cervo branco é o símbolo daquela mata do rei. Se ele matar o cervo branco, quer dizer que é um sinal de que o filho pode ser o cara do destino. Ele não encontra o cervo branco, mata um outro cervo, e enquanto isso, a Rhaenyra encontra o cervo branco, ele encontra com ela. E ela, em tudo isso, é um excelente simbolismo pra série que quer mostrar até agora. Porque o cervo branco encontra ela, mostrando que o destino, na verdade, tá focado pra ela e não pro filho do rei, e ao mesmo tempo, ela ainda deixa ele embora. Ela não precisa caçar ele, mostrando como, mais uma vez, ela pode ser uma excelente rainha. Como eu falei, eu achei esse episódio excelente, fantástico, melhor que o segundo, que eu já tinha gostado muito, exatamente porque eles conseguiram estabelecer mais os conflitos da temporada, não só mostrar quais são, mas já começar a desenvolver os conflitos, abrir um pouco mais para o que a série quer ir, o caminho dela, e aí a gente entra na segunda parte. Porque todo episódio, quase todos, lá, de 1h10 de episódio que teve, praticamente 50 minutos foi só todo esse núcleo deles, que eu gostei muito, exatamente porque eles estão fortalecendo tudo que eu falei até agora, isso sem contar, obviamente, a parte política que eu vou elogiando desde o primeiro episódio, e continuo gostando muito como eles trabalham isso aqui.
Inclusive, em questão de maquiagem, esqueci só de falar uma coisinha pra terminar todo esse arco, que é um outro ponto super interessante que seria bom pra mostrar de maquiagem, é mostrar mais da doença do Viserys que ele tá tendo desde o primeiro episódio, que mostrou nas costas, que mostrou na mão, que mostra como ele tá se recuperando. Se passaram 3 anos, mas também foi algo que eles nem mencionaram. Eu acho algo que você até consegue ver que tá o Maester nele na sala lá, no final do episódio, 1 hora, mas é muito pouco, é algo que poderiam ter explorado um pouquinho mais. Mas enfim, como um todo, esse arco é fantástico, como eu falei. Quase todo episódio nesse ponto é fantástico, exatamente porque eles conseguem dar mais camadas para os plots que eles apresentaram no segundo episódio e conseguem desenvolver aqui. Porque, como eu falei, o primeiro episódio apresentou perfeitamente o que é o mundo de House of the Dragon. O segundo episódio apresentou os conflitos. Esse terceiro episódio, ele serviu pra deixar o universo mais rico, apresentando mais casa, apresentar mais outros personagens que podem ter uma super importância na série, e ao mesmo tempo eles conseguiram já começar a desenvolver quais são os principais conflitos da temporada. E agora a gente vai pro outro núcleo, o núcleo da batalha, que também é muito bem feito. Já elogiei visualmente esse episódio, inclusive gostei muito da direção do episódio como um todo, como eles conduziram de forma diferente todo o núcleo da caçada, todo o núcleo dos personagens, uma direção que, por exemplo, eu amei uma cena onde mostra o rei Viserys sentado no trono, todo mundo conversando, rindo, mas você vê que ele tá sozinho, que o trono deixa ele sozinho, aquele peso faz com que ele não tenha felicidade. Ele fala de felicidade com a Rhaenyra, mas ele não consegue ter felicidade sendo o homem acima de todos, no topo da montanha, sendo o rei de todos. E na parte da batalha, as cenas são muito boas. Gostei da batalha, gostei da coreografia, é um pouco estranha a cena das flechas do Daemon, mas mesmo assim que as flechas poderiam ter acertado pelo menos mais ele, mas eu gostei da sequência de ação, faz sentido todo como ele construiu a cena, combina com o personagem, combina com como ele vai fazer, e a solução da carta do rei até chegar no Daemon também é muito boa. Só que aí eu gostei da parte que eles discutem um pouco de guerra, eu gosto quando tem essa discussão de vamos invadir por aqui, a gente tá perdendo por aqui, a parte de quase começar um motim, e o final do episódio é muito bom, muito empolgante, fez eu ficar muito empolgado. A única crítica que eu tenho mais ao episódio como um todo seria até nesse núcleo e pela passagem de tempo. Passaram-se 3 anos, a gente não viu nada dessa batalha no primeiro episódio, nem do segundo. Inclusive, tava só no começo da batalha. Então só falam que, estão tentando invadir, começaram a destruir barcos, e pularam 3 anos. A batalha inteira aconteceu sem a gente ver nada na tela. Então, apesar dessa batalha ser boa, legal, boa de se ver, legal as coreografias, legal a direção, a trilha sonora, a fotografia, a luta como um todo, o problema é, a gente não tem um impacto emocional com nada ali. Tirando o Daemon, que a gente já gosta um pouquinho mal, porque ele é aquele vilão que todo mundo ama, a luta como um todo a gente não se importa tanto. Então, por exemplo, quando o Daemon mata o líder dos caranguejos e ele leva pra fora, né, era pra ser uma cena apoteótica. Você vê só a silhueta dele saindo da caverna, ele carregando o corpo dele pela caverna. Era pra ser aquela cena, nossa, que fantástico! Mas a gente não viu nada dessa luta, batalha, parece ter um sentimento, ter algo emocional. Então a gente não sente nada. Nem porque a gente não viu a batalha do Daemon contra ele, que não teve, né? Aparentemente o Daemon entrou e matou ele, mas não é só isso, a gente não viu nada deles pra poder sentir aquele peso de que eles estão há 3 anos lutando sozinho, eles estão perdendo. Até na cena do motim você já sente mais esse ponto de que a gente não sentiu que o povo tá sofrendo e que eles precisam fazer isso. Então pra mim, esse núcleo como um todo teve um ótimo desfechamento pro episódio. É legal ver como eles vão sair desse núcleo, vão provavelmente voltar para o reino como um todo, como o Laenor, que é o filho do Corlys, ele vai ter uma importância em questão da Rhaenyra, em questão do casamento dela, afinal já estão tentando costurar isso. Você vê quando o Viserys é oferecido por ele, e você vê que o episódio final dá uma grande importância pro personagem, principalmente porque ele e o Daemon vão ser considerados os que ganharam a guerra, mas de novo, apesar de tudo ser muito bom, eu acho que a gente tinha que ter visto um pouquinho, não sei como eles fariam isso, tá? Eu não sou, mas aí fica com os roteiristas, eu não sou roteirista, mas eu acredito que seria interessante ter visto um pouco mais dessa guerra para sentir um pouco mais o peso como um todo. Foi legal, foi bem feito, foi bem filmado, espero que tenha mais batalhas em House of the Dragon, mas como um todo, essa é a única coisa que eu reclamo do episódio, que seria, uma boa batalha, mas a gente, por não ter visto nada, o sentimento, a parte emocional, fica um pouco de lado também. Um episódio fantástico como um todo, que mantém a qualidade alta que House of the Dragon tem mostrado desde o seu primeiro episódio, mas só tem algumas pequenas críticas, principalmente pro núcleo da guerra, e agora é esperar ver para qual caminho a série vai levar
no seu quarto episódio. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do quarto episódio de House of the Dragon? O que você espera do quinto? O que você espera do futuro da série? O que você achou da passagem de tempo? E o que você achou da cena de batalha? Comenta tudo o que você achou do episódio aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.